Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e nós estamos hoje para contribuir com a sua evolução e tirar todas as dúvidas a respeito da odontologia. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo Biagini, é um prazer e uma honra estar aqui com você novamente, para que a gente possa trocar ideias, para que você possa contribuir com o nosso público. Então, gratidão pela presença. O agradecimento é meu, Márcia. Sempre bom poder participar com vocês. E olha, eu sei que você tem uma bagagem incrível, então pode abrir a caixa aí. Eu quero saber tudo, um pouco da história, de quem é o Gustavo Biagini. Conta um pouquinho pra gente. Tá joia. Olha, eu sou daqui de Ribeirão mesmo, né? E nascido e criado aqui. E diz a lenda que eu mamei até os 3 anos de idade. Uau! Eu tô falando sobre isso porque isso desencadeou realmente alguns problemas, porque eu fui desmamado pela minha avó, que teve a brilhante ideia de me levar até Uberaba, que eles têm parente lá, tudo, e toda vez que eu pedia para mamar, ela me dava chiclete. Eu fiquei viciado em chiclete. Uma troca boa. Super boa. Menos para os dentes, que eu sempre tive muito problema de ter cárie nos dentes. E isso me fez visitar muitas vezes o dentista. Infelizmente, o dentista naquela época, né, era assim algo meio tenebroso. Eu lembro direitinho que eu levantava a mão, falava: se eu levantar a mão, o senhor para? E ele: não, vai, abre a boca. E não parava nada. E Não isso tinha foi, paciência, né? nossa, isso foi me deixando muitos traumas, né? E eu acho que isso me deu um start ao longo da vida para eu poder pensar: poxa, eu quero fazer uma história diferente. Eu quero respeitar o meu paciente, eu quero tratar com mais amor, com mais carinho. Então, acho que essa é a minha história com relação à odontologia. Odontologia. Posso tirar 2 dúvidas? Sim. Bom, a primeira, você falou sobre amamentação, né? Eu amamentei a Lívia até 2 anos e meio. Sim. O amamentar causa algum transtorno na arcada ou eu posso ficar tranquila? Pode ficar tranquila, é super saudável. Só não é saudável trocar o peito pelo chiclete. Olha só, uma situação cômica, né? A minha filha gostou tanto, e eu também tive um prazer imenso da amamentação. Para mim foi uma história muito gostosa, prazerosa. Eu tive que até tomar remédio para parar de vir o leite, né? Para interromper esse ciclo, porque 2 anos e meio, né? A criança chega, já vai pegando, né? Já tira o peito, então fica uma situação um pouco constrangedora, né? E aí eu tomei para interromper o ciclo, e aí eu pensei que poderia ter algum problema em relação a isso. Não, posso ficar tranquila. Pode ficar tranquila. A Lívia não come chiclete. Pelo contrário, dentro do meu carro às vezes tem chiclete sem açúcar. Então, quando ela pega um chiclete com açúcar, ela põe e já tira. Então, uma estratégia que a gente usou para diminuir esse vício, né? Só que em contrapartida, mãe é mãe, né? Então, mãe tem falhas também, né? Então, infelizmente, eu não sou perfeita. A minha filha gostou tanto desse ciclo da amamentação que ela não teve o objeto de transição. E aí ela queria meu peito, né? E disse: não, nada de pôr a mão no peito da mamãe. Aí ela criou uma mania de pôr a mão na minha berruga. Então, às vezes, ela fala: mamãe, posso pôr a mão na sua berruga? Gracinha. Por causa do objeto de transição, Sim, né? E a segunda dúvida que o senhor comentou a respeito da sua história, né? Quando você fala sobre que a avó deu a sugestão por estar usando chiclete, infelizmente a gente vem de uma cultura que tem que dar doce para a criança, que não pode contrariar a criança, porque ela vai ficar com vontade, né? Então, conta um pouquinho para o nosso espectador aqui, para ele entender um pouquinho desse cenário, né? Que é necessário corrigir, né? Hoje, assim, nós vivemos uma situação muito difícil, né? Para educar filhos tanto é assim que muitos casais que eu conheço de jovens não querem ter mais filhos, né? Eu acho que a gente está num cenário assim cada vez mais difícil, especialmente para falar o não, né? Mas eu sou pai de 2 meninas lindas e eu percebo. Qual a idade?
uma tá com 18, a mais nova, a outra vai fazer 22 no mês que vem. Mulheres, né? E tá fazendo odontologia, essa de 22. Olha que legal. E eu percebo até por elas mesmo que elas falam que como importante foi os nãos que elas receberam, né? Então acho que em todos os aspectos, né? Nesse aspecto também da alimentação, né? Não só com doce, mas com tudo que envolve alimentação tem que ter limite, né? E a gente precisa ter como pais, né? Como os responsáveis por aquela vidinha, por aquele ser que está ali, né? Para que ele possa crescer mais saudável, para que possa crescer, né, bem estruturado em todos os aspectos, né? O não faz parte da É educação. necessário. É necessário. É necessário. Eu li muito, minha filha hoje vai fazer 6 anos, e como mãe de primeira viagem, você quer estudar muito, eu já gosto de estudar, né, eu tenho uma paixão por estudo, e a gente fez vários cursos para ser pai, para amamentação, introdução alimentar, isso foi bem relevante na minha história com o André, para conhecer um pouco, né, desse cenário, que o amor, ele realmente ele chega de uma forma avassaladora, Sim, né, quando chega a É criança, verdade. mas a técnica tem que estudar, né, tem que aprender, até para dizer não, tem que aprender a dizer Não vem o manual junto, né? Não vem o manual junto, então tem que aprender. E você também comentou a respeito de trauma. E eu acho que é bem relevante. Eu também venho de uma família muito simples, que a gente morava na usina, e normalmente a usina contratava o dentista para ir na usina cuidar dessa questão bucal das crianças, né? E infelizmente, eu acho que por ser barato, né? Eles pegavam muitas pessoas inexperientes para levar na usina para cuidar dos dentes, Sim, né? sim. E eu também sofri alguns traumas, porque tudo era motivo de fazer obturação. E eu me recordo que agora na fase adulta, né, quando você vai estudar um pouquinho melhor, e aquela obturação profunda, né? E o dentista que cuida da minha boca falou: meu Deus, por que alguém deixou fazer tanto buraco assim nos seus dentes, né? Os dentes ficaram bem frágeis, justamente porque no começo pegou pessoas muito imaturas, pessoas que estavam realmente começando a trabalhar no ramo da odontologia e não tinham tanta experiência, né, Gustavo? E às vezes o pessoal compara preço com qualidade, né? Então, já aproveitando a questão dos traumas, é necessário que você escolha um profissional que tenha uma bagagem, que tenha uma história, né? Que participou de todo esse ciclo para chegar onde chegou. Porque às vezes o pessoal acha que foi simples, você chegou e você realmente é um ser com sorte. E na verdade, você construiu essa história primeiro pela sua infância, porque você passou por alguns traumas, no meu caso também, né, infelizmente eu acabei passando por vários traumas, porque as pessoas eram inexperientes, iam com muita profundidade na obturação, e realmente praticamente destruiu, aí colocou muita obturação na boca, e hoje a gente, né, eu como mãe, eu tenho todo esse cuidado de estudar o profissional, de realmente entender o que está acontecendo na boca, o que causa todos esses problemas atuais. Então, é muito bom saber que você pensou um pouquinho no seu cliente lá na infância, né? Visto que você teve esse trauma. E para a pessoa que tem o trauma, como aconteceu com você, Gustavo, o que você sugere? O que você recomenda? Porque a população, em grande massa, fala que teve esse trauma, né? Não é só eu e você. Com certeza. Eu até costumo brincar que eu sou dentista para quem tem medo de dentista. E eu morro de medo de dentista. Eu sou dentista e tenho medo de dentista, realmente. Por causa desse trauma mesmo. E a gente passou, assim, eu sou bem mais velho que você, imagino, e eu passei, assim, na minha geração, as técnicas eram totalmente diferentes mesmo do que a gente tem hoje. Então, esse lance de aprofundar tudo, aquelas restaurações prateadas, para você ter ideia, né, que são restaurações de amálgama, elas não são adesivas no dente, ela não cola no dente. Não cola. Então ela precisava de ter um preparo no dente, precisava desgastar muitas vezes mais dente do que o necessário
para poder parar a restauração. Então, realmente, as pessoas, assim, mais velhas, um pouco mais velhas, realmente têm os dentes, assim, bem destruídos mesmo, às vezes até pelo dentista, não por má fé, Sim, né? sim. Talvez até, não sei nem se pela inexperiência, Eu mas achava que era por inexperiência, pela eu acho técnica. que é pela técnica mesmo, do material que Era era usado. disponível no momento, né? E foram feitos assim. E hoje, assim, o que eu mais prezo, que eu aconselho o paciente a buscar, é alguém que tem essa sensibilidade, né? Realmente tem que ser um bom profissional, bem formado, tudo, mas eu acho que especialmente ter a sensibilidade de saber a dor do outro, né? Eu acho que a gente conversou um pouquinho antes, a gente estava falando sobre isso, como que é importante, assim, não adianta nada eu ter uma ótima formação, eu ter vários cursos, mas eu não ter empatia com o meu paciente, eu não saber a dor que ele sente, né? Então, muitas vezes eu até sento na cadeira, passo por procedimentos e falo, nossa, isso aqui é chato mesmo. Então, eu sei que aí isso me faz ir mais devagar com o paciente, eu não preciso ir com pressa, eu posso ir por etapa, já teve casos de eu anestesiar paciente usando dentadura, prótese total, que ele não ia sentir nada, mas ele falou, eu só sento se anestesiar. Tudo bem, anestesia. Então, se o paciente quer anestesia, ótimo. Respeite. Né? Respeite, né? Nesses traumas que eu tive, o dentista nunca me deu anestesia. Então, realmente, foi um trauma, assim, bem sério mesmo. Eu lembro direitinho das coisas, assim, que acontecia. Aquela mão não tinha luva, né? Então, ele tinha uma mão bem peluda. Então, ele colocar pesada, eu falei, nossa, eu queria sumir dali. Então, mas eu acho que isso, para minha formação, foi uma bênção. Eu consegui transformar algo ruim, negativo, em algo positivo para mim, porque eu sinto que eu consigo entender muito bem meu paciente, né? Junto com isso... Os pacientes são apaixonados pelo senhor, né? Eu já sei disso. Eu sinto isso mesmo. E aí, junto com isso, a minha esposa, que é farmacêutica, ela veio, depois do nascimento da nossa segunda filha, ela veio trabalhar comigo. Eu entendi muito bem essa situação com a sua filha, porque a minha esposa, a gente acha que o segundo filho é sempre mais fácil de lidar com as coisas. E é sempre uma novidade. Ela era muito preguiçosa, então ela começava a mamar e dormia. E o peito da minha esposa ia só enchendo, enchendo. E aí ela teve sérios problemas, precisou parar, tomar remédio para parar. Mas ela já tinha acumulado tanto leite no banco de leite que ela conseguiu ficar, acho que por uma semana ou 2 semanas, dando o próprio leite dela. E a paixão pela amamentação, eu acho que deve ser uma coisa tão extraordinária que o homem não vai conseguir entender isso nunca, que passando esse trauma, ela voltou no médico e falou assim, eu quero voltar. E o médico falou assim, você tá doida? Não, eu quero tomar... Ela começou a tomar o remédio para poder voltar a amamentar e amamentou novamente a nossa filha. Olha! Mas é só um parênteses, né? Mas aí a minha esposa, quando nasceu a nossa segunda filha, ela veio trabalhar comigo. Ela parou de ser farmacêutica, né? Ela trabalhava na São Mateus e veio trabalhar comigo. E aí agregou ainda mais, porque hoje, especialmente quando eu faço cirurgia, ela literalmente dá a mão para o paciente e fala, ó, pode segurar na minha mão aqui. Então isso, nossa, fez uma parceria assim, muito boa para mim. Né? Ela conversa bastante com os pacientes, que eu não sou do tipo do dentista que fica falando na cabeça do paciente, ou eu trabalho ou eu falo. Então, Entendi. Se for para conversar, eu gosto de conversar tudo, mas sem estar trabalhando. E ela fala sem parar. Então, é muito bom, isso me ajudou bastante. E conta pra gente a respeito de trabalhar com a esposa, porque quando o meu marido decidiu sair da USP, né, que ele trabalhava na FEA, e ele já era empresário, né? Ele fazia parte da empresa, porém não atuante. E quando ele resolveu sair, né? Todo mundo, meu Deus, o André ficou louco para trabalhar com a esposa. Isso é perigoso, você estraga o casamento, não fica saudável, toma cuidado, né? E como é que chegou isso para vocês? É uma delícia. Muitos falam isso, né? Mas falam do casamento também. Infelizmente, muitos mitos. A gente percebe que assim, é pessoa que não foi bem sucedida, né? Ou não escolheu bem, porque eu acho uma bênção de estar junto com ela ali 24 horas, eu não me canso, e a gente tem uma parceria, uma sintonia, às vezes eu olho para ela, ela olha para mim, eu já sei o que é, ela palpita bastante, e isso é muito bom, ela tem liberdade para poder falar para mim, né, as coisas, e ela já vai aprendendo muito, né? Eu discuto às vezes casos com ela, mesmo ela sendo farmacêutica, ela consegue ver o que eu estou
querendo levar para o paciente, né? Então, para mim, é muito bom, é muito saudável, assim. E quando ela não está, porque às vezes os afazeres da casa ou das meninas que ainda, né, demandam tempo, eu sinto uma falta danada. Olha que legal, olha só o depoimento do Gustavo. Para mim também, Gustavo, eu costumo dizer para a maioria, troca esses paradigmas, esses dogmas Sim, do passado aí, porque o mundo mudou, Uhum. graças a Deus, e para mim também foi a melhor coisa no nosso casamento, no nosso relacionamento, justamente por causa dessa sintonia. A gente teve que aprender a fazer com que os rádios se sintonizassem, Sim, e não foi um processo fácil, foi um processo difícil, tanto é que uma das minhas especialidades que o senhor comentou, nossa, você dá até mentoria individual? Dou, porque foi uma dor do nosso casamento, foi uma dor como empresária, que a gente teve que estudar o nosso perfil comportamental, porque cada um tem um perfil Uhum. exaltado, né? E se você não saber respeitar esse perfil, se você não entender, se você não estudar, pode ser que você anule a pessoa, né? E quando as pessoas falam, nossa, mas você teve que fazer isso para ficar casada? Não, pelo contrário, eu tive que fazer isso para que eu seja uma mãe melhor, para que eu seja uma empresária melhor, para que eu seja uma filha melhor, uma amiga melhor, porque uma vez que você respeita uma pessoa, você aprende e você respeita todas as outras pessoas, né? Então, hoje a maior dor de vários empresários, eu acho que é da humanidade, é cuidar de gente, né? De gerir pessoas, de interagir com pessoas. E hoje eu consigo ser especialista nesse ramo justamente porque eu tive que encarar o meu casamento de forma diferente, né? Então, é muito bom mesmo trabalhar junto, trocar ideias. Às vezes, até a minha filha está começando a criar esse hábito. Ah, como foi o seu dia, mamãe? E aí a gente conta como foi o dia, para ela entender que isso faz parte do trajeto, né? Porque às vezes as pessoas ficam esperando a pílula mágica, o jeito mágico, o marido perfeito, a empresa perfeita, o segmento perfeito, e não existe, né? E sem querer mudar, né? Você falou uma coisa muito importante, a gente tem que estar disposto a mudar, né? Se Nós. você quer, né, Ser bem ser bem sucedido? sucedido em todos os aspectos, né? Veste a carapuça e faça diferente, né? Mude, né? Às vezes a gente quer resultados diferentes sem fazendo a mesma coisa, né? Sem mudar. É. Aí é praticamente impossível, né? Às vezes o pessoal também pergunta, nossa, mas você gosta de gravar, fica horas, o dia inteiro, que você sabe que não é simples o processo, né? Faz uma vez, faz a segunda, faz a terceira. Ah, não, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, Sim, né? Eu não tenho que fazer só o que gosta, eu tenho que assim, fazer o que precisa ser feito Uhum. para que realmente você obtenha um resultado diferente Sim, da maioria. Tem que fazer, né? Tem que fazer, pronto. Não tem muito o que argumentar. é isso mesmo. Inclusive, dentro do meu método, que eu estava comentando com você da tríade da alta performance, o método significa ter uma mentalidade de crescimento. Porque tem que ter uma mentalidade de crescimento, porque uma vez que você quer crescer no casamento, com filhos, com amigos, profissionalmente, você vai ter que passar por uma dor. E a maioria não quer encarar a dor. Não é verdade? Eu acho que o senhor sabe muito bem o que é isso, né? É isso Você mesmo. tem que encarar a dor, tem que olhar para a dor de frente e falar assim, eu estou disposto a abrir o canal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Precisa abrir o canal, precisa olhar o que está acontecendo, tratar, né, esse problema para que ele seja resolvido, para que venha o sucesso, né? O sucesso ele só vem depois que você se olha no espelho, que você vê as suas vulnerabilidades, quais são as suas deficiências, o ponto fraco, as ameaças de mercado. A gente volta tudo isso como estratégia, né? Para que você vá para o próximo passo. O segundo passo do método é conectar as competências. Hoje eu sou especialista em gestão justamente porque a gente trabalha por competência, e a competência nada mais é que conhecer a teoria
conhecer a prática e ter atitude para fazer isso se conectar. E aí não adianta você ser um profissional muito bem sucedido, sendo que em casa você é um profissional falido, né? Com Porque certeza. filhos, família, esposa não admiram. Então eu achei muito legal quando você falou, a minha filha também está no ramo da odontologia. Muito legal, porque você não levou um trauma para casa. Sim, Você mostrou que a profissão é escolhida por você, e aí você precisa ter amor pela profissão, você precisa se dedicar, e isso tudo leva um tempo, né, de amadurecimento. Eu estava até no podcast anterior falando sobre a questão do imediatismo, né? Na nossa cultura fala muito do agora, né? Nossa, tem que ser feito agora, tem que ter sucesso agora, tem que ganhar muito bem agora, e não é assim. Né? Primeiro você tem que contribuir com a sociedade, contribuir para o seu cliente, contribuir para o seu parceiro, e aí o sucesso ele vem decorrente, o financeiro vem decorrente, e você tem uma grande história sobre isso, né? Pode contar, a gente quer saber de tudo. Eu acredito isso mesmo. Então, eu formei em 92, já tem um bom tempinho aí, aqui em Ribeirão mesmo, na USP, e me formei depois... tinha 10 anos. Então, olha que beleza. Falei que eu era mais velho. E aí eu fui aprovado num concurso para ser dentista do Exército. Eu nem imaginava isso. Um amigo meu sugeriu, vamos prestar. Eu falei, vamos, mas totalmente desinteressado. E fui para Pirassununga, como dentista do Exército, lá em Pirassununga. Lá tem a AFA, né, que é a aeronáutica, e tem a parte do Exército também. Eu fiquei no Exército, fiquei lá por um ano e voltei para fazer a minha especialidade, né? Na época que na USP tinha residência odontológica de 2 anos de duração. Então fiz por 2 anos a residência em endodontia, que é tratamento de canal, mas nunca tive vontade de fazer só canal na clínica diária, né? Eu acho meio chato fazer só canal, entra o paciente, é um estresse, né? Especialmente na época que eu formei, não tinha os sistemas que hoje nós temos para fazer o tratamento de canal. Então a consulta era mais demorada, era cansativo, tanto para o paciente como para o dentista. Então eu nunca fiz exclusivamente só canal. Eu gosto muito da clínica geral. E aí fiz a residência, depois pintou o concurso para a faculdade, para ser dentista na faculdade. Graças a Deus fui aprovado também. E já tem... eu tô lá desde 96. Já tem mais de 25 anos que eu trabalho na USP também. Então, eu trabalho meio período no consultório e meio período lá na faculdade, né? Atendendo o público interno da faculdade. Muitas pessoas acham que eu dou aula, mas eu nunca dei aula, infelizmente, eu gostaria de dar. Mas eu atendo lá professores, alunos de graduação, de pós-graduação e funcionários e todos os dependentes diretos deles. Né? Então é muita gente, tem uma equipe de 6 dentistas e a gente atende esse público lá. E me ajuda muito isso, porque a gente tem contato, acaba tendo contato com várias pessoas interessantes, né, que também te levam a crescer, né? Acho que até fora da odontologia, que a gente também não pode viver só da odontologia, né? Sim, verdade. E o meu dia assim, no consultório é como clínico geral. Depois eu fiz um aperfeiçoamento e habilitação para poder fazer implantes também, que hoje em dia é uma realidade, né? Então eu trabalho Graças a Deus, né? sim, Graças a Deus. Trabalho nessas áreas assim para poder facilitar para o meu paciente, né? Que muitas vezes o paciente não está muito disposto a ficar pingando de dentista para dentista, né? Vem cá, eu faço só isso, agora você vai para outro dentista, né? Então eu procuro tentar resolver o máximo que eu consigo ali para o paciente, para que ele não tenha que ir para outros profissionais. Sim. Que legal. Então você também derruba um mito, porque a maioria dos dentistas hoje quer ir para o ramo da harmonização, né? E fala, não quero ser clínico de jeito nenhum. E você derruba essa ideia, Sim, né? Parabéns, porque eu acho que a pessoa, quando ela só vive de modinha, né, ela pode se frustrar um dia e ela pode chegar num nível de estresse, porque a moda ela exige, e às vezes você pode travar com a moda, né, porque você perde a personalidade em si, e você você é autêntico e você defende que realmente a clínica também é um modelo interessante e todas as pessoas precisam, né? Eu sou apaixonado pela clínica. E realmente eu gosto muito. E aí depois veio a pandemia teve alguns benefícios pra gente, né? E eu tive
dois importantes para mim. Um é que a endodontia eu tinha deixado um pouco de lado. Eu vinha fazendo os tratamentos de canais, mas do método antigo. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, eu preciso mudar. Aí investi em raio-x digital, em sistemas rotatórios, que são os sistemas mais novos para poder você fazer o tratamento de canal. E eu voltei a me apaixonar pela minha especialidade. Porque eu consigo oferecer para o paciente um tratamento muito mais rápido, um tratamento muito melhor, né, sem dor, assim, o tratamento que a gente demorava 2, 3 vezes para o paciente voltar, às vezes a gente faz num dia só, né? A radiografia também ficou muito mais rápida, você tira a radiografia, já sai na tela do computador ali. Então, nossa, foi uma paixão que reacendeu para mim e agregou muito no meu consultório. E outra que eu nunca esperava, que foi até culpa da minha esposa também, eu comecei a seguir um professor que chama Maurício Castelo. E ele sempre falava de prevenção, e eu falei, gente, que coisa esquisita, eu precisava fazer esse curso, mas fazer curso de prevenção é tão elementar, a gente tem no primeiro ano de faculdade. É muito básico. É muito básico, exatamente, né? Aí minha esposa, não, faz esse curso, pode fazer, faz, eu te apoio. E eu fiz o curso e eu gostei muito, também foi uma coisa, um diferencial para mim hoje, porque ele faz com que a gente enxergue o paciente com a necessidade de você prevenir. Tão elementar, mas assim, parece que você falou de harmonização e tudo, e hoje tem lentes de contato, harmonização, implantes, protocolo, e aí o paciente fica maravilhado. Só que ele gasta muitas vezes uma fortuna e depois não previne. Ele não tem uma manutenção, você perde o contato. Quantas vezes, antes de eu fazer esse curso e aplicar as técnicas, eu atendi um paciente, ele vinha, fazia um tratamento grande e depois ele sumia. Passava 2, 3, 4, 5 anos e o paciente não vem. Então, com esse sistema de prevenção, até o nome é interessante, chama STOP. É Sistema de Tratamento Odontológico Preventivo. Olha. Ele te incentiva a você se comunicar com o paciente, não perder o elo com o paciente. E aí você os dois ganham, né? Eu ganho e o paciente também ganha, porque eu busco, falo, olha, já tem 6 meses que você não vem, tá na hora de você vir. E a gente fazer uma limpeza, fazer uma manutenção. Porque o implante é muito caro, né? Sim, então, pois é. por que não fazer a prevenção? E para quem tem trauma, como eu tive trauma, é muito melhor você fazer visitas mais regulares, né, do que você esperar a bomba estourar e aí você ficar realmente fazer cada hora mais procedimentos mais demorados, mais invasivos. Então, para mim, foi uma coisa muito boa. Hoje, toda vez que eu termino um tratamento, seja ele grande, pequeno, eu convido o paciente já, olha, você faz parte do tratamento STOP, da prevenção inteligente, que é o STOP. E aí o paciente fica encantado, fala, não, mas o que é isso? Fala, olha, você vai vir, eu vou te chamar. Tem paciente que vem a cada 4 meses, tem paciente que vem a cada 6 meses, depende da dificuldade, da necessidade que o paciente tem. Me chamou muita atenção uma paciente que eu tinha, e ela já sofria muito no dentista, ela tinha trauma, e ela começou a vir comigo, e ela gostou, e aí depois eu comecei a chamá-la... Da paixão? Eu tô sabendo da paixão. Pois é. Aí comecei a chamá-la e hoje ela fala assim, ó, doutor, não esquece de me chamar não, viu? Não, eu quero vir, pode me chamar aí, porque ela percebeu, por experiência própria, que ela vindo antes, ela sofre menos, ela não tem que tomar anestesia, a consulta é rápida e ela gasta até menos. Então é uma forma até de economia para o paciente, né? Totalmente. Totalmente. E quando você fala sobre essa parceria com o paciente, eu acho que no passado a gente tinha um certo distanciamento. Então, olha, o doutor lá, o paciente aqui, né? E criava uma certa barreira. E hoje, nessa nova economia, não existe mais essa barreira, porque tá todo mundo na internet, todo mundo acompanha, né? As pessoas gostam de acompanhar e de interagir com a vida pessoal, profissional.
Como que você encara isso, Gustavo? Porque você vem de uma geração muito mais conservadora, né, na odontologia, e agora o perfil dessa nova economia, principalmente depois da pandemia, né, eu acredito que na pandemia ele potencializou porque as pessoas se distanciaram fisicamente e começaram a acompanhar virtualmente, e esse virtual pegou e não vai cair mais. Como é que você encara isso? Eu acho muito bom, até pelo fato de eu ter 2 jovens em casa, né? Elas me ajudam muito, né? Para poder ter fazer essa ponte, essa comunicação com os pacientes. E eu gosto muito, assim, eu gosto que me acompanhem. E eu também gosto de acompanhar os pacientes. Eu tenho até uma paciente que ela me chama de sócio, porque às vezes ela vem mais e fala: você virou meu sócio agora. Então ela posta um story, um negócio engraçado, eu vou lá, curto. Então essa interação, eu acho que ela rompe a barreira de ser só ali no consultório, né? Então aí fica mais fácil o atendimento, de você poder brincar, de você poder fazer alguma coisa que a pessoa tá mais, sente mais confiante, né? Parece que você é de casa mesmo. Eu gosto de ser visto como o dentista da família, né? A gente tinha o médico da família, né? Então o dentista da família. Para que a gente, e aí essa interação, especialmente com a mídia, né, com a internet, faz com que a gente parece que acompanha quase que a vida toda da pessoa, né? Onde tá, se foi viajar, se não foi, né? Se tá, às vezes tem gente que posta até quando tá mal, né? Então aí você pode até interceder pela pessoa com uma oração, alguma coisa assim. Então Verdade. eu acho muito bom isso. Essa é a ideia do podcast, tá vendo? Gustavo, foi muito importante a gente vincular esses profissionais e conhecer um pouquinho da história. Então, às vezes o pessoal fala: nossa, mas você já tem muita coisa para fazer, como é que você bloqueia a tua agenda só para passar o dia gravando? É justamente por isso, essa conexão, esse carinho, essa intimidade que as pessoas que nos acompanham, ela tem a possibilidade de entender um pouco até onde chegou o Gustavo, de onde vem o Gustavo, por que o Gustavo, às vezes a pessoa ela não se sente confortável de chegar na clínica e perguntar. E aí essas coisas não posta na mídia, né? Sim. Vou postar isso na mídia? Então o podcast foi realmente para abrir essa conexão, mostrar que existe um novo mundo, um novo cenário, novas demandas, novos perfis de gerações, porque hoje, realmente, você estava falando do apoio das suas filhas. Hoje, as crianças não sabem mais o que é botão. É touch. A minha filha, às vezes, ela passa na TV e passa a mãozinha, assim, tipo, essa não vai passar o dedinho, entendeu? Porque a geração, ela mudou e eu acredito que se a gente puder deixar uma dica, né, para esse novo empresário, é que ele precisa se atualizar, ele precisa interiorizar que o mundo mudou, que essa conexão é importante, essa admiração, esse vínculo, e as pessoas que ficam receosas de postar, de comentar, não façam isso, aproveite, né? É importante o reclamar quando tem algum problema, mas também as pessoas também gostam do elogio, da curtida, né? Do coraçãozinho, justamente para mostrar a humanidade, porque se as pessoas ficaram tão aflitas na pandemia, por que não aproveitar agora e mostrar o carinho, mostrar a atenção, o comentário, a gratidão pelo zelo, né? Então, a gente começou falando sobre trauma, né? Então, hoje nós temos vários traumas de infância porque foi uma geração que mudou abruptamente, né? Foi muito rápido e nem todas as pessoas estavam preparadas com conhecimento. Mas agora essa nova geração, ela tem uma sobrecarga de conhecimento imediato, curto, né? Que precisa agora, as pessoas mais velhas, mais maduras, ela precisa mostrar para essa nova geração que tem um meio termo, né? Não precisa ser só de 30 segundos, né? Pode ser um bate-papo de 1 hora, de 30 minutos. Existe o livro ainda, né? Pode ler também. Isso, livro! Eu amo livro. Realmente para mostrar que a gente pode pegar essa bagagem, né? Tanto das pessoas mais experientes pelo um
um livro, um podcast, um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram, que esse é o objetivo, né? Então não é para olhar com cara feia as mídias. E você sente alguma dificuldade em relação a essa transição de gerações? Você estava comentando de dica, né? E eu fiquei imaginando assim, até para a gente poder ser lembrado, né? Eu acho que não é esse o objetivo final, mas eu acho que é interessante você estar ali, você estar presente, né? Então a gente tem que estar presente realmente, né? Para mim, eu não faço isso como um fardo. Para mim é até Não precisa ser gostoso. obrigação, né? Exatamente, porque você tá ali numa hora que você tá relaxando e você vê ali e curte, como você falou, comenta. Então isso traz a humanidade, né? Por trás do doutor ali, do dentista, né? Você é real, você é uma pessoa, você tem sentimento, você chora, você ri, né? Se diverte também, então acho que é muito importante. Fica com o cabelo feio, fica de O chinelo, cabelo né? fica branco, é isso mesmo. Às vezes o pessoal fala, nossa, mas você tem coragem, né? Você não preparou o cabelo para gravar o podcast, o store, filtro? Aí, pessoal, assim, né, É a Márcia real. É a Márcia real, entendeu? E pode ser que eu fale coisas que não seja agradável, pode ser que o que eu fale realmente faz a diferença na vida da pessoa. Então, eu acho muito legal, porque, assim, trazer essa humanidade para a gestão, trazer essa humanidade para o profissionalismo, não precisa ser um fardo, né? Somos seres humanos, a gente está tentando acertar, está tentando diminuir os erros, né? Então, por que não deixar isso ser mais leve, né? E falando em leveza, vamos aproveitar o gancho da leveza. Como é o Dr. Gustavo na família, nas amizades? Conta um pouquinho. Eu sou apaixonado pela família. Eu sempre prezei muito que o meu maior tesouro realmente é a minha família. Eu não abro mão, eu luto com todas as minhas forças pela minha família, né? Então eu tenho a minha esposa que é a minha parceirona para todas as coisas, né? Ela é a parte louca da família. Ela que é a alegria, o nome dela já é Letícia, que quer dizer alegria mesmo, então ela realmente bota para quebrar. Se a gente vai em viagem, ela é doida para pegar aquelas bicicletas para poder andar. Não, vamos andar a pé, vamos subir. Ela que agita a família toda, né? Então isso é muito bom. Sempre tem que ter alguém que agita assim. Eu sou o mais calmo. Eu sou o agitador da família inteira. Então ela põe para quebrar mesmo. Então assim, a gente tem uma parceria muito gostosa ali na família. É tão gostosa que as meninas não têm muito vontade de sair de casa. Elas querem sempre ficar em casa. Olha que delícia. A gente acha um barato. Às vezes sábado à noite, domingo à noite, e elas não saem. Elas querem ficar com a gente, com os nossos amigos, com os nossos jogos. A gente gosta de jogar imagem e ação. Coisas que dá pra gente poder interagir mesmo com as pessoas, né? Então a gente tem uma amizade muito gostosa ali. A gente frequenta a igreja adventista do Sétimo Dia. E tem muitos jovens, tem muita gente. Nós somos os mais velhos, né? Mas é muito gostoso, assim, essa interação com esse pessoal mais novo também, que dá um gás pra gente, né? A gente fica assim, nossa, eu preciso aprender, preciso tá melhor para poder acompanhar essa turma aí, né? Então é muito bom, a gente adora viajar junto, é sempre uma aventura, né, com as meninas, conhecer outras coisas. Quando tava dando mais para poder viajar mais para fora, agora que o dólar ficou mais assim, né? Mas a gente já viajamos bastante. Com a idade delas, eu não tinha viajado nada. A gente comenta com as meninas. Eu acredito. Eu falo isso pra minha filha também. Olha, mamãe tá gravando tudo pra mostrar que você bateu o recorde dos 42 anos da mamãe. É verdade. Então, pra mim, família realmente um presente de Deus pra mim. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz em interagir sobre esse assunto, Gustavo, porque como ficou tudo muito imediato, as famílias se perderam, né? E talvez os pais ficam muito só no celular, acompanhando a modinha, acompanhando as outras pessoas, vivendo, né? Porque antigamente a gente sentava no sofá e todo mundo assistia novela, mas todo mundo assistia a mesma novela, né? Porque só tinha uma TV, não eram muitos cômodos, então existia essa união no passado.
que eu acho que hoje muitas famílias se perdem, justamente porque cada um fica com o seu celular, e aí não observa a criança, não observa o marido, não observa a esposa, ou então cada um fica isolado na sua TV, no seu quarto, né? Então, eu acho que dispersou-se muito. E eu quis tocar nesse assunto só para valorizar mesmo. Na nossa casa também. Sim. A gente tem um combinado que final de semana é da Lívia, né? É da família, então ela já fica contando, mamãe, amanhã é sexta. Ela já me pergunta hoje, legal. Porque ela sabe que no final de semana a gente faz tudo junto, a gente troca ideia, brinca junto. O celular é muito pouco que a gente pega na mão, às vezes só para gravar alguma coisa, tirar alguma foto, para deixar registrado, mas que a gente fica muito unido, né? Com os meus pais, as minhas irmãs, os pais do André, e a gente valoriza muito esse núcleo familiar, e que talvez as pessoas às vezes esquecem, e só lembra na dor. Então nós estamos aqui para reforçar, que bom. Né? E você falou da novela, né? Você me lembrou bem. A gente realmente, eu vivi essa época também, e hoje a gente tem um combinado lá. Eu sempre gostei muito de assistir jornal, telejornal. E a minha esposa sempre detestou. E aos poucos ela foi me convencendo de que não valia a pena, e não vale mesmo. Fala assim, olha, se tiver uma notícia ruim, vamos desligar? Então ela começou com isso, com o Fantástico, com o Jornal Nacional, e aí hoje a gente não assiste mais. Perfeito. E aí a gente assiste em família, série. Aí a gente vai trocando as séries, e é o nosso momento em família, no final do dia. Pra discutir sobre a série, né? Super legal, a gente assistiu várias, a gente tá terminando agora Suits. E aí depois, antes de dormir, a gente também faz um bem bolado que é interessante. A gente faz um culto familiar, que aí cada um pode falar como foi o dia, se você tem algum motivo para agradecer ou para pedir que a gente possa fazer uma oração e estar junto. E isso é muito bom, isso faz o reforço familiar mesmo. Faz a diferença. E assim, não é assim só para poder, que legal, né? Mas isso, se você estiver bem na sua casa, vai refletir no seu trabalho com certeza, né? Em tudo na sua vida, né? Em tudo. Do mesmo jeito que se estiver desorganizado a sua estrutura, a sua base, vai refletir também, né? Você às vezes trata mal uma pessoa, né? Seja o seu paciente ou o seu colaborador, né? E aí fica ruim, né? Tem toda a razão. Bom, eu acho que você já deu muitas dicas, os meninos já estão falando aqui que o nosso tempo está estourado, então conta, o senhor quer reforçar alguma coisa, quer demonstrar, falar sobre algum item, para a gente ir para o encerramento? Não, acho que a gente conseguiu abordar aí todos os assuntos. A dica é para que realmente você possa cuidar do seu dente de uma maneira preventiva. Eu costumo, o professor Maurício, ele tem um dizer que eu acho muito interessante. O maior avanço da odontologia é não ter nada para tratar. É meio paradoxo isso, pode parecer. Um dentista falando sobre isso, né? Mas olha, realmente é uma benção você poder tratar a saúde. Isso virou a chave para mim, porque eu fui ensinado sempre a tratar a doença. Né? Então, sempre parece que o paciente tinha que esperar alguma coisa ficar ruim para ele me procurar. E hoje eu incentivo o paciente a me procurar quando ele está com a saúde, para que eu possa manter essa saúde para ele. Então isso para mim é muito gostoso, é prazeroso para mim, quando o paciente vem e eu falo assim, olha, não tem nada, seus dentes estão todos em ordem, sua gengiva está ok. Eu falo, nossa, doutor, que beleza, eu sinto que ele, e eu recebo para isso, né? É muito menos estressante para mim, para o paciente, então por isso que é uma via de mão dupla mesmo. Então hoje eu me sinto um verdadeiro dentista mesmo, pelo qual eu fui formado, né, para poder tratar a saúde, para poder levar o bem para o paciente de uma maneira muito mais agradável, né? Então acho que esse é o principal para mim. Olha só que delícia que foi esse podcast, foi leve, foi descontraído, com muita história, muita técnica também, né, que vocês vão perceber que tem vários insights aqui no nosso podcast, então compartilhe, comente, é muito importante que vocês percebam essa integração, que vocês entendam o quanto ser profissional, ser empresário tem várias nuances, não é isso, Gustavo? É isso mesmo.
Bom, então minha gratidão pela sua entrega, pelo seu tempo aqui com a gente. Espero que a gente também tenha contribuído para você aí que está nos assistindo. Então, meu muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Foi um papo muito gostoso mesmo. Obrigada, pessoal. Até mais.